Olá amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês, amigos do canal Voz Ativa da TV Advi em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo nesse sábado à tarde, 1º de novembro de 2025. Na série do tema Esperança Jesus, hoje continuaremos a estudar a Palavra de Deus. E o tema hoje, número 6, será Ele voltará. Ele quem? Vamos entender dentro da Palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com nosso Deus. Poderoso Deus, querido Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, mais um dia de vida e muito obrigado pelos teus cuidados. Ao abrir a tua santa palavra, Senhor, abençoe cada ouvinte, amigo ou amiga do canal Voz Ativa, a cada amigo ou amiga também da TV Advir. Que essa mensagem, esse estudo, com a esperança que Ele voltará, possa ajudar a nos preparar cada dia para a breve volta do nosso amado e Redentor Jesus Cristo. Perdoa cada um de nós, fortaleça a nossa fé e nos dê a tua paz, em nome e por amor de Jesus. Amém. Fato interessante é que quando fala Ele voltará, fala do destino do mundo. Agora, você cumpre a sua palavra quando você fala com alguém? Como se sente alguém quando não honra o seu compromisso? Por milênios as pessoas combinam tal coisa. Atualmente a palavra ela não tem muita garantia. É preciso se comprometer por aquilo que fala e por aquilo que se faz. Mas a Bíblia registra aproximadamente 2.500 referências falando desse assunto que ele voltará. Por que ele voltará? Abramos a palavra de Deus aqui no texto de João, que é um texto muito conhecido no Evangelho depois de Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Palavras escritas pelo João, profeta de Deus, a respeito da volta de Jesus. No estudo anterior falamos sobre os sinais, e os sinais estão acontecendo hoje: guerras, terremotos, fome, doenças incuráveis e, além do mais, epidemias. Tudo isso sinais que retratam a volta de Jesus. Agora, quando se fala da vida de Jesus, ele prometeu que ele voltaria. Ele veio a primeira vez como um frágil bebê, e ele nasceu, cresceu, foi batizado nas águas, cumpriu o seu ministério, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou, e antes de subir para o céu, como nós sabemos nessa imagem, ele falou o seguinte: um dia eu voltarei. Na mesma terra onde Jesus esteve como ancestral, ou seja, ele esteve presente, ele voltará com poder e glória para buscar cada filho e filha dele a essa terra. Portanto, quando lemos aqui na Bíblia, em João capítulo 14, não fique triste, são palavras de Jesus: eu voltarei. E voltando um pouco naquela primeira imagem inicial, vem assim, que valor a vida tem quando o passado não tem significado, o presente não tem alegria e o futuro não tem esperança? Não estamos aqui por acaso. Existe um plano grandioso para cada um de nós. Não fomos esquecidos pelo Criador, e Ele prometeu que vai voltar. Esse Jesus, Ele voltará um dia a essa terra, com poder e grande glória, com milhares de anjos ao seu redor. Essa é uma das passagens que eu li aqui em João 14, mas aqui em Mateus capítulo 24, é um texto clássico conhecido. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31,
Jesus declara o seguinte, escrito no Evangelho de Mateus 24, versos 29 a 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus, e todos se lamentarão, e verá ele vindo com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à extremidade dos céus. Então Jesus voltará de forma visível, corpórea, audível, e todo o olho verá. E quando olhamos na tela, ele falou o seguinte, não se preocupe, da forma que vocês viram esse Jesus vir, ele voltará. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. E aí então vem a pergunta, como que será a volta de Jesus? A volta de Jesus será corporalmente, porque ele não pisará a essa terra, ele ficará no ar. Então será Jesus em presença corporeamente, vindo com poder e glória. A sua vida será visivelmente, todas as pessoas verão a volta de Jesus com poder e glória, com milhares de anjos ao seu redor. Então a volta de Cristo será algo real, não é algo fictício ou talvez irreal, será real, ele vai voltar no tempo certo. E quando a gente avança um pouquinho mais no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a vida de Jesus será visível, corpórea, audível, e todo o olho verá, e todos os anjos do céu estará ao redor do trono da volta de Jesus. Hoje Jesus é advogado, ele é sacerdote, ele é intercessor no céu. Então a vida de Cristo não será secreta, como alguns pregam por aí. Ou seja, está um grupo de, vamos dar um exemplo, de 10 pessoas, de repente 5 pessoas subiram para o céu e 5 ficaram para trás. Não é assim que a Bíblia ensina? A volta de Jesus será corpórea, audível, com todos os anjos, com poder e glória, e todo o olho verá a vinda de Cristo a essa terra. Além do mais, a sua ascensão foi corporalmente visível, assim será a sua vida, com todos os santos anjos ao seu redor. Pelo assim como o relâmpago corta, assim será a vinda de Jesus a essa terra. Mateus 24, verso 27. Além do mais, para que Jesus voltará? Vamos analisar aqui em Mateus capítulo 16, verso 27. Mateus capítulo 16, verso 27 diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Para que Jesus voltará? Ele voltará para aqueles que se prepararam, virá para buscar aqueles que estão prontos para morar com Ele e são queridos ao seu coração, aquele que quer habitar com Ele para sempre. Ele voltará para dar fim ao mal e para dar um lar de eterna felicidade para aqueles que aceitarem. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, amigos da TV, amigos do canal Voz Ativa, que estão aqui agora no local, percebe que ele virá com milhares de anjos, com poder e grande glória. Ele virá para dar fim ao mal, para dar fim aos falsos profetas, às guerras, às nações iradas. Homens vão desmaiar de terror, homens falarão de paz, mas não encontrarão paz. Haverá desastres pela natureza, terremotos, fomes, peste, aumento do crime, da violência, da iniquidade, tempo difícil de decadência moral, intemperança e corrupção moral, dificuldades econômicas, pessoas preocupadas com as coisas da vida, mais preocupadas do que com Jesus.
o Evangelho sendo pregado a todas as pessoas. Ele voltará para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, que está ao lado dele, para pôr ponto final no fim do grande conflito, para prender Satanás, para estabelecer um reino eterno. O que acontecerá então após a volta de Jesus? Morte dos ímpios, ressurreição dos justos mortos, transformação dos justos vivos, arrebatamento dos justos para o céu, vão passar 1000 anos no céu com Jesus, destruição de tudo que é mal na terra, e a terra então será renovada pelo poder do Senhor Jesus. Portanto, quando olhamos para essa cena, a gente vê aqui, algumas pessoas pensam que não é necessário Jesus voltar a esse planeta, não conseguem entender o imenso amor de Deus pelas pessoas deste mundo. Olhando para esse mundo, para o Brasil, para o mundo, só vê coisas más. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, estou aqui na palavra de Deus, Mateus 24, versículo 12, diz o seguinte: e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, ao aumentar o pecado, ao aumentar a maldade, o amor das pessoas se esfriará, de formas que elas vão esquecer de Deus e vão buscar outras coisas. Além do mais, esse Jesus diz claramente no Evangelho de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Cristo morreu na cruz para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E ele, ao morrer, ele lembrou de mim e lembrou de você. Portanto, esse Jesus voltará para buscar mim, para buscar você, para nos dar um lar de eterna felicidade, para nos dar um lar de justiça e de paz. Ele voltará para solucionar os problemas que se encontram no Brasil e no mundo. Ele voltará para dar fim ao mal e estabelecer um reino de justiça e de paz. Portanto, ele vai voltar, e toda pessoa que morrer em Cristo Jesus, de acordo com a Bíblia, estou abrindo a palavra de Deus aqui, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Verso 14: pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivificamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivificarmos até a vinda do Senhor. Então seremos juntamente com Ele entre nuvens arrebatados ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai, pois, uns aos outros com essas palavras. Note aqui também, toda pessoa que morrer em Jesus vai se reunir para nunca mais se separar. Haverá um lar de eterna felicidade. E a palavra do Senhor diz claramente em 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 52, diz que todas as pessoas, seja ela novo, seja ela mais velho hoje, a pele vai envelhecendo, vai acordar com o corpo transformado na volta de Jesus. Diz o texto: gloriosa transformação ocorrerá entre os vivos que o aguardam. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, o corpo corruptível nós seremos transformados quando Cristo voltar. E aí então nosso corpo será transformado num corpo glorificado, recebendo então uma vida para nunca mais morrer.
Hoje alguém pode dizer o seguinte: o ser humano hoje tenta de uma forma ou de outra tentar buscar a origem da vida, ou até mesmo tentando encontrar uma solução para viver. Mas a Bíblia diz claramente que a imortalidade pertence somente a Deus. Então, quando Ele voltar, Ele dará ao ser humano uma vida para nunca mais morrer. E além do mais, como diz aqui a palavra, todos os justos, os ressuscitados, os vivos, transformados, serão transladados ao céu. Diz o apóstolo Paulo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente entre as nuvens ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No próximo tema, sobre o milênio, explicaremos mais detalhes, mas por hoje apenas estamos falando a respeito da vinda de Jesus. Esse Jesus que prometeu voltar não é como alguns políticos que prometem e não cumprem. Ele irá cumprir. Aquele que vem, ele não tardará. Portanto, a vinda de Jesus é algo esplendoroso para nós na terra. Então, ele prometeu voltar para acabar com o mal, para estabelecer justiça e paz. Essa deve ser nossa bendita esperança, bendita alegria, porque ele virá na nuvem dos céus com poder e glória, e o seu retorno é para todas as pessoas verem. E depois disso, ele vai então acabar com o mal e estabelecer o seu reino de justiça e paz. Além do mais, ele fala aqui, as últimas palavras da Bíblia são: certamente cedo vem, e nós, os seus filhos, vamos responder: ora, vem, Senhor Jesus. É o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Para os justos, a volta de Jesus, ele vai dizer: filho, tenho esperado por esse dia, por tanto tempo, vamos para o lar que eu preparei para você. Esse lar está preparado há muitos anos para nós. A cidade do céu, a Nova Jerusalém, ela tem aproximadamente 2.500 km², ou seja, isso cabe toda a população do mundo, que são mais de 8 bilhões de pessoas. Só que é claro, a gente sabe que nem todo mundo vai querer ser salvo, cada um faz a sua escolha. Livro de Tito, capítulo 2, aqui na palavra de Deus, Tito, do capítulo 2, versículo 11 a 14, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, Jesus se oferece para salvar todos, mas cada um faz a sua escolha, educando-nos para que renegamos as impiedades e paixões do mundo e vivamos para Jesus. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E agora, para os ímpios, será momento de terror. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 6, versos 15 até o verso 17. Apocalipse, capítulo 6, 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre que se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, disseram aos montes, aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Ou seja, as pessoas que tiveram oportunidade de conhecer Jesus, saber quem é Jesus, elas vão se arrepender amargamente, porque não aceitaram Jesus em tempo de graça. É o que vai acontecer com os ímpios. Olha o que está na tela. No entanto, para os descuidados, para os que não fazem caso de Deus, para os que não esperam nem querem andar ao lado de Jesus, aquele será o último dia de terror. Os ímpios irão assustar-se, tentarão fugir, procurarão esconder-se. Veja as que são no livro de Apocalipse: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo livre que se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, diziam aos montes, aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir, quem poderá se sustentar?
esse será as palavras daqueles que rejeitou a Jesus e a sua verdade. E além do mais, Jesus fala para a gente, para nós aqui nesse momento. Hoje Jesus está apelando: se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4,15. Diga a ele: Senhor, eu quero estar no teu reino, eu quero me preparar para a volta do Senhor Jesus. Sabe, meus amigos e minhas amigas, nós sabemos que tudo que está aqui hoje vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, e nós teremos tudo transformado pelo poder de Jesus. Mediante tudo isso, qual deve ser a minha, a sua, a nossa decisão hoje? E aqui eu quero concluir lendo Apocalipse capítulo 22, verso 17, que diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, quem venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus faz um convite para mim e para você o seguinte: se você quer entrar no céu, caminhe com Jesus, viva com Jesus e terás um tesouro que é a vida eterna. Qual deve ser a oração de todo cristão? Capítulo 22 de Apocalipse, verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venham sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Ou seja, precisamos entender de que a vinda de Jesus está muito perto. Ele já deixou sinais: opressão, decadência moral, enfermidade, calamidade na natureza, que é terremotos, desastres, o tempo aquecendo cada vez mais, e o mundo religioso falando a respeito da volta de Jesus. Portanto, hoje é o dia de nós nos prepararmos para esse encontro, porque, como diz aí na tela, se hoje você ouve a voz de Cristo, não endureça o seu coração. Qual deve ser nossas palavras? Senhor, eu quero estar no teu reino, eu quero me preparar para a volta do Senhor Jesus. Mas a pergunta que eu digo para você aqui neste momento, tanto você que está aqui agora, aqui na igreja me ouvindo, a você que me acompanha pelas redes sociais, é o seguinte: a pergunta é: você deseja se preparar para a volta de Jesus? Porque são três coisas que você e eu não sabemos da volta de Jesus. Primeira coisa, o dia da volta dele ninguém sabe. Segunda coisa, o dia da hora da morte de qualquer ser humano. E a terceira coisa, nós não sabemos quando a porta da graça irá se fechar. Então hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da salvação. Portanto, devemos nos preparar para encontrar com Jesus, que será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele voltará, Ele é a esperança para mim e para você. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você deseja aceitar a Jesus, se você deseja viver por Jesus, agora é a hora, hoje é o momento. A salvação não é para amanhã, porque amanhã não pertence a nós. Hoje é o tempo da graça, é o tempo da salvação. Quando Ele voltar, olha o que vai acontecer. O grande conflito vai terminar. Pecados não mais vai existir. O universo vai estar purificado. O que vai existir é uma grande alegria por toda a criação, daquele que emana luz e vida por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior do mundo. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. Então hoje Ele está dando oportunidade para mim e para você, para a gente entender que há um céu para nós ganharmos. Mas Ele deseja que cada um decida de que lado quer ficar. Só vai haver dois grupos de pessoas: o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. De qual grupo você quer fazer parte? O grupo dos salvos, obviamente. O grupo dos salvos é o que nós desejamos. Nós estamos aqui hoje na igreja com um grupo de quase um pouco mais de 10 pessoas. Estão me ouvindo aqui, tendo a oportunidade de assistir. Você que irá assistir em casa depois, amanhã, tarde ou noite, não importa. Mas Deus está dando uma oportunidade para a gente entender que Ele voltará a essa terra para resolver os problemas da humanidade. Você quer isso para você? Quantos aqui que estão esta tarde desejam isso para a sua vida? Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos ajude a nos preparar para esse grande encontro. Aproveitar essa oportunidade.
Você não sabia que eu estaria aqui, nem eu sabia que você estaria aqui. Mas será que você ouviu a palavra hoje? É para você e para mim, para nós nos prepararmos para a volta de Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor irá voltar a essa terra. Obrigado pela oportunidade de examinarmos a tua palavra. Nos ajude a nos preparar para esse grande encontro, para que quando o Senhor voltar na nuvem dos céus, possamos receber do Senhor um abraço, receber do Senhor a coroa da vida e viver para sempre com Jesus. Perdoe os nossos pecados, abençoe a cada amigo ou amiga que irá assistir essa mensagem de manhã, tarde e noite. Abençoe a cada irmão, irmã ou amiga que está aqui agora nessa igreja, neste momento, e as suas famílias também sejam abençoadas em todas as áreas da vida. Pai, que se prepare e, assim, acima de tudo, possa ajudar outras pessoas a se preparar para a volta de Jesus. Dá-nos a tua paz e o teu perdão. E obrigado por esse sábado, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês.